Se você não quer filhos que se odeiem, é importante você entender isso. Aqui falamos de família, de negócios, como prosperar sem perder raízes e princípios. E quando somos pais, a partir desse momento muda a nossa missão. A maior missão é o ser pai. Então temos nossos negócios, temos nossa família, temos nossa esposa como a mulher companheira e a mais amada de nossa vida, porque somos uma só carne, e temos nossos filhos como um papel de construção. O homem a ser construído, a mulher a ser preservada, a irmandade, se eles têm irmãos, de também ser construída, porque entendemos em Gênesis, quando Caim se deixa levar pela inveja e pelos ciúmes, quando mata Abel, nós entendemos que essa inveja, esses ciúmes é intrínseco de todo ser humano. Ele precisa ser controlado, ele precisa ser dominado, porque o autodomínio, o domínio próprio que é falado em Gálatas, em outros pontos por Paulo e por outros apóstolos, é uma das virtudes que um homem deve buscar. E é nesse ponto que eu quero citar hoje, comentar com vocês um pouco da experiência que eu tenho com 2 filhos, um de 10, um de 13, e também da minha vida com um irmão. Eu tenho somente um irmão. Meus pais não tiveram uma estrutura familiar. Não preciso entrar em muitos detalhes aqui, mas já comentei em outros vídeos como meu pai já sofreu na vida, perdeu os 2 irmãos de sangue antes dos 30 anos com tráfico de drogas, passou por muita necessidade financeira, física, emocional, de cuidados. Minha mãe foi abandonada com 4 anos de idade pelo pai, então fui criado pela mãe, não tenho irmãos de sangue. Então eu vejo que a dificuldade que eu tenho com meu irmão é muito maior do que com meus filhos terão um com o outro. Por quê? Eu já tenho uma base daquilo que funcionou para comigo e meu irmão e aquilo que não funcionou. Porque o irmão, ele ama o outro, é o sangue dele, mas é devido aos pais entender que esse amor, que esse apreço e principalmente, preste atenção nessa palavra, o respeito deve ser plantado, regado, para ser colhido. Não tem como comprar e obrigar um irmão a respeitar o outro se isso não for algo que os pais, desde cedo, ensinem dentro de casa. Vai chamar a atenção de um irmão? Lembre ele que ele é um time junto ao outro. E como eles podem melhorar juntos? E eles lembrarão das conquistas, não ficarão comparando, eu estou sendo chamado a atenção porque eu sou inferior. Não. Você está sendo chamado a atenção para melhorar como um time junto ao seu irmão. Um irmão está indo melhor na escola, o outro está indo mal, chame em particular. Não utilize o irmão como exemplo nesse sentido. E se você falhar nisso, porque eu sei que falha, eu falho muito como pai também, e vamos falhar até o fim da vida, o único pai perfeito é Deus, nosso Senhor. Quando falhar, lembre o seu filho que está sendo chamado a atenção naquele ponto característico da sua falha, que ele tem características melhores que completam o irmão e vice-versa. Nunca deixe um humilhar o outro por características positivas e nunca coloque um contra o outro em comparações vazias. Cuidado com isso. É um dos pontos que mais facilitam a fomentação da inveja, dos ciúmes, que são pedrinhas por pedrinhas construindo, às vezes, um muro intransponível depois. Quantas famílias, quantos irmãos nós vemos que nem se falam, que as famílias nem se embicam, depois constroem suas próprias famílias e os filhos nem crescem juntos. Tem que tomar muito cuidado com isso. E o ponto principal que eu citei, guarde isso, é o respeito. Quando você fomenta o respeito dentro do lar, quando é irmãos ainda, homens, isso vale, eu vou falar por experiência, né? Eu acho que vale mais a mulher também, é lógico, mas eu tô falando assim que o homem, ele constrói respeito à base de confiança, força e disposição. Como mulher, não sei falar com irmã mulher, por exemplo, eu não tenho. Então eu tenho como irmão uma base de falar para vocês que quando um irmão está fazendo uma força, carregando um peso, está ajudando a mãe num serviço, o outro irmão deve ganhar o respeito dele, seja o mais velho, o mais novo, mas ajudando, sabe? Experiências, atividades domésticas, coisas simples do dia. É nisso que lá na frente, quando ele estiver no seu próprio emprego, com sua própria empresa, empreendendo em algo, estudando, o outro vai entender esse aspecto de confiança e respeito. E aí eles não fazem mais por obrigação porque você ensinou, mas sim porque eles têm já
intrínsecos neles essa confiança de time. É muito importante isso. Falei sobre não comparar, sobre o respeito e confiança a ser aflorado. Falei sobre o papel dos pais e não colocá-los contra o outro, porque muitos pais fazem isso às vezes para ganhar uma confiança, por um conflito de interesse momentâneo. Parte espiritual, muito importante. Coloque-os para orar juntos. Moram juntos? Dormem no mesmo teto? Não por isso que não vão dar bom dia, boa noite. Não por isso que não vão orar pelo irmão. Ensine desde cedo que a vida é breve, ela é passageira demais. Somos apenas seres espirituais vivendo uma experiência terrena aqui. Não há competição. Porque se eles entrarem nessa competição vazia, eles serão como o mundo todo aí fora, que idolatra o Deus Mamon, a riqueza, as coisas deste mundo, onde a traça, a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba, mas o tesouro deles deve estar lá nos céus, com Deus nosso Criador. Se um está indo bem numa profissão, o outro aprende a orar, a agradecer, porque o irmão está indo bem naquela profissão, está ganhando dinheiro, está prosperando, está construindo família. Ensine o irmão a ser grato pela conquista dos outros. É muito difícil. Esse é o ponto mais desafiador. Às vezes, um irmão vai ter uma característica um pouco mais de competitividade, e isso é natural, mas não desistamos. Eu também estou nesse percurso. Eu tenho um de 10, um de 13, e vemos, às vezes, essa dificuldade entre eles, mas cabe a mim, e eu falo a eles, morrer com a minha missão sendo cumprida ou sendo efetuada de acordo com o que Deus espera de mim. Ensiná-los a partir principalmente da minha experiência, da minha prática, porque a palavra convence, o exemplo arrasta. Nada adianta eu falar isso para eles e eu me comparar com meu irmão, ou invejá-lo, ou falar mal dele aqui dentro de casa. Tudo que nós falamos, fazemos, vale muito mais do que tudo que nós fazemos e praticamos vale muito mais do que nós falamos a eles. São como esponjas e bons observadores, prontos a repetir atitudes nossas. Então, perceba às vezes se a falha de um filho ou do outro não é a própria falha sua sendo espelhada. Importante isso, pai. Assumir erros, assumir e deixar de lado o seu ego, que às vezes é o seu maior inimigo, e dizer a eles das suas maiores falhas, dos seus pecados, dos seus dias maus, de como você luta com alguns sentimentos. Difícil falar disso. Muitas pessoas têm dificuldade em deixar o ego e deixar esse aspecto de eu sou o pai, eu sou o líder, eu sou melhor. Até mesmo com sua esposa, com colaboradores, se você tem uma empresa. Eu falo por experiência própria. Deixe o ego de lado. Fale também dos seus erros. É importante se abrir para gerar, mais uma vez, a palavra que eu gosto muito, respeito. As pessoas vão te respeitar mais enxergando você como humano, como alguém que falha. E seus filhos observarão isso. Meu pai é humano, ele erra, mas ele entrega a Deus as suas falhas. Ele pede a Deus forças, ele pede a Deus sabedoria para vencer, para aprimorar, para crescer, para evoluir. Acho que é o papel mais importante nosso. Morreremos tentando ser melhores. E o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço a todo instante. Paulo. Paulo que eu dediquei o nome ao meu primogênito, Saulo, porque ainda não era convertido, não é convertido. Sabemos que é apenas um jogo de linguagem de Saulo e Paulo, mas é uma homenagem a um homem que marcou a minha vida e minha conversão, e que fala muitas palavras como meu viver é Cristo, morrer é lucro, que deve ser intrínseco dos irmãos, de viver por Cristo, de serem irmãos não somente de carne, mas também de espírito. Pedro, meu segundo, meu caçula, pedra, rocha, fortaleza, aquele que vê o seu irmão mais velho como exemplo, como herói. Não tem nada errado nisso, bonito de ver. Às vezes a gente chama o mais velho para ser corrigido em uma falha e o mais novo ali tenta protegê-lo. E é bonito de ver essa irmandade entre eles.
E eu sempre lembro o mais velho, porque ele tem um pouco menos essa característica. Aproveite seu irmão, dê valor nisso, nessa confiança que ele gera em você, nesse respeito que ele tem por você, que seja recíproco. E eu sei que é. Porque às vezes na nossa frente eles competem, têm certas dificuldades para chamar mais a atenção do pai, mas quando minha esposa sai com eles, por exemplo, ela fala que o cuidado com o mais novo, o mais velho com o mais novo, é sempre muito grande, sempre muito observador, sempre atento a detalhes, a riscos, a pessoas más, a circunstâncias e ambientes que eu ensino desde muito cedo aqui em casa. O mais velho cuidar do mais novo. Na minha falta, é você que é o responsável pelo lar. Esse foi um bate-papo. Abri o coração para vocês aqui com a experiência de um pai. Se você gosta de conteúdos de pai para filhos, de negócios, estou empreendendo do zero com uma marca, junto à minha esposa, está aqui ela, a marca Lune, e estamos mostrando bastidores de todo o empreendimento, de como vamos posicioná-lo online. Então nas redes vizinhas aí abaixo você pode acompanhar meu perfil. E aqui eu falo sobre filhos, que é a minha maior missão, paternidade, criação de filhos, família, negócios, como crescer e prosperar sem perder raízes e valores em Deus, nosso Criador, que é o mais importante, espiritualidade, fé, viver por Cristo, morrer por Ele.